bem-vindos. Bom, o que eu falei na sexta-feira? Eu falei na sexta-feira duas coisas. A primeira coisa eu falei sobre a mônada. A mônada é uma reunião de almas, né, 144 almas, que tem como objetivo aprender juntas sobre determinados assuntos. Então isso é tudo muito espontâneo, muito natural, muito saudável. Só que os seres evolutivos, eles organizam mônadas porque eles estimulam as pessoas a sofrerem coletivamente, né? O que eles fazem? Eu vou dar o exemplo dos nazistas, que é o mais recente. Os nazistas que tiveram sentimento de culpa quando desencarnaram, eles foram induzidos ao erro de participarem de mônadas de 144 almas para sofrerem juntas aquilo que causaram aos seres, aos judeus e afrodescendentes e ciganos, que foram os mais perseguidos. E se organizaram para poder reencarnar na Etiópia, no Sudão, no Haiti. Por que nesses lugares? Porque esses lugares são pobres, são lugares de perseguição racial, perseguição ideológica, todos esses lugares onde se persegue ideologicamente, racialmente, né? Onde se persegue por etnia, por cultura, são lugares onde você vai encontrar um conglomerado de nazistas que vão estar lá para poder viverem na pele o que sofreram, o que fizeram os judeus sofrerem. Isso não resolve nada, né? Eu já disse isso milhões de vezes. Vir aqui para sofrer não resolve nada. A única coisa que faz é alimentar os seres evolutivos que bebem e comem desse sofrimento, né? Então as pessoas que tiveram um sentimento de culpa muito grande, eles se organizaram em mônadas, né, que foram muitas, de 144 almas cada uma, e renasceram em lugares onde a gente vê pobreza absurda, né, fome, seca, né, acontecimentos que remetem a sofrimentos de sobrevivência, que foram convencidos pelos seres evolutivos que seria dessa forma que eles poderiam se libertar da culpa. Isso é mentira. Quando desencarna, pior fica. Se você é um nazista arrependido, você reencarna como médico sem fronteira, reencarna como um bombeiro, para você resgatar pessoas que estão inalando, né, fumaça tóxica, que se você submeteu os judeus à inalação de gás para morrer, você pode fazer o reparo disso, a restauração disso, sendo bombeiro e resgatando pessoas que estão inalando, né, gases e fumaça tóxica. Então é assim que se conserta, né? É assim que as pessoas, entre outras coisas, né, podem ser várias formas, né? Isso aí não é só duas delas. Mas a maioria das pessoas não entendem nada de coisa nenhuma e caem na cilada desses seres, né, que são extremamente atrasados espiritualmente e que, para se manter no planeta Terra, eles ficam atrelados ao sofrimento humano. Então, se você está sofrendo, você está enviando alimento para eles. Então, quer se livrar, né, desse assédio dos seres evolutivos, seja feliz. Como disse lá o médico americano que conheceu eles. Bom, alma gêmea, né, que é dentro desse conglomerado do bem, né, que eu chamo do bem, é o conglomerado que vai aprender todo mundo junto e que não vai entrar reencarnatoriamente para sofrer, que vai ter a oportunidade de reencarnar em qualquer planeta, em qualquer raça, que a ideia é aprender sobre um determinado assunto, e aí volta para trocar esses assuntos aprendidos. Isso é muito saudável, porque isso cresce como mônada, né?
E quando a gente encontra uma alma gêmea aqui, é uma alegria. Primeiro, é uma euforia interna, né, indescritível. É uma alegria muito grande. A pessoa fica num estado de euforia interno, assim, fica num êxtase, numa alegria total. Depois, se houver alguma dificuldade de se manterem juntos, né, aquelas pessoas se manterem em contato, de alguma forma, se ela tem que ir embora ou se distanciar, dá uma sensação muito grande de perda. É como se você tivesse perdido um pedaço de você. É muito doloroso, é muito mais do que perder uma pessoa que não é da sua mônada. Muito mais intenso, né? O sofrimento da perda. Então eu tive a experiência de encontrar, né, nessa minha trajetória aqui 3 vezes, né, a última foi recente, e a sensação é a mesma. A sensação é a mesma. E aí como é que se sabe que aquela... Quer dizer, eu já estou mais ou menos escolada no assunto, né? Quer dizer, primeiro eu sinto das sensações, começo a perceber que tem alguma coisa de diferente, vou atrás da informação e vejo que confirma-se a informação pela data de nascimento, que é por onde a gente vê se a gente pertence àquela mônada. Ou seja, se aquela pessoa faz parte das nossas almas gêmeas. São 143, né? Nós e 143 organizadas em torno de nós. O dia de nascimento tem que ser complementar. O que é o dia de nascimento complementar? O seu dia reduzido, por exemplo, eu nasci no dia 14. Então eu reduzo o 14 para 5. Então meu dia 5 tem que somar com um número de um dia reduzido de alguém, que eu estou verificando se é ou não a minha alma gêmea, e essa soma entre meu número e o número da pessoa, seja ela que pessoa for, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa do mesmo sexo, pode ser uma pessoa de sexo diferente, pode ser uma pessoa com perfil até para casar com você, ou para ser seu companheiro, ou sua companheira, né? E essa soma tem que dar 11. Então, se eu tenho o 14 do meu dia de nascimento reduzido para 5, eu tenho que somar, né, o dia de nascimento de uma outra pessoa que eu estou verificando, que dê 6. Então, 6 e 5, 11. Então, a pessoa tem que ser ou 6, ou 15, ou 24. Então, já encontrei minhas almas gêmeas que datam desses dias. Ainda não encontrei do 6, do 15 e do 24 já encontrei. Agora, para complementar essa informação, ela precisa ser diametralmente oposta a seu signo. Então, se o meu signo é Sagitário, a pessoa diametralmente oposta a mim é Gêmeos. E essas 2 pessoas eram de Gêmeos. Então, uma era de 15, outra era de 24 e todas as 2 de Gêmeos. A pessoa ser só diametralmente oposta astrologicamente ou complementar numerologicamente dando 11 nessa soma, ou dando 2, tá? Porque a pessoa se nasceu no dia 1 nunca vai ter o 11 de jeito nenhum, né? Porque a gente está fazendo algarismos até 9, então 9 e 1, 10 é o máximo que pode acontecer. Então 11 só dá se for a pessoa que não seja de 1, 10, 19 e 28. Porque se for de 1, 10, 19 e 28, tem que ser a outra pessoa de 1, 10, 19, 28. Para poder dar o complementar 2. Né? Para começar a investigação. Depois a gente vê se a pessoa é complementar astrologicamente. Aí a pessoa vai dizer, mas o que é complementar astrologicamente? Não, o signo, são 12 signos, né? Então a gente vê, se você considerar o seu signo o 12º signo, não importa, não pense na astrologia, só como contagem. Se você coloca o seu signo como o 12º signo, né, o seu signo complementar é o 6º. Considerando você como 12º, vai andando para trás, né, e você vai encontrar
o sexto signo, que é o seu complementar. É assim, fácil. A forma mais fácil é dessa forma. Tá? E o que acontece quando a gente encontra a nossa alma gêmea? A gente tem a possibilidade de trocar informações, mesmo que não se fale uma com a outra. Então, o que uma pessoa vive, a outra vive também, ou tem um aprendizado sem precisar viver daquilo. Se a pessoa, por exemplo, se a minha alma gêmea, que ainda está perambulando por aí, que eu sei que voltou do exterior e está no sul do Brasil, né? Está em Santa Catarina, se não me engano. Se a pessoa tiver qualquer experiência lá de qualquer coisa, eu de alguma forma eu também tenho essa informação. Não porque eu estou preocupada com o que a pessoa está vivendo lá, né? Mas como a mônada troca informações entre todos os que estão envolvidos dentro da mônada, se você tiver antenado, por exemplo, se eu me ligar nele, que está lá em Santa Catarina, eu sei o que está acontecendo com ele. Se ele está feliz, se não está. Só que eu não posso checar. Não posso checar porque não tenho como confirmar. Eu não tenho contato mais com ele. Eu sei que ele está no Facebook, mas eu não pedi para ser amiga dele. Então, eu sei que ele está por ali, né? Mas não tenho como checar, né? E aí esses aprendizados, essas informações que a outra pessoa vive, que você acaba de alguma forma absorvendo essas informações, de algum jeito você absorve essas informações. Até porque quando você desencarna e vai, né, se reunir com a sua mônada, seja ela uma mônada com todos da mesma raça, vamos supor que você esteja numa mônada de todos são seres humanos, mas não precisa ser. Né? As experiências podem ser variadas, você pode fazer experiências em qualquer lugar. Isso quando é uma mônada fora do contrato kármico e da roda de Sansara, tá? Eu não estou falando de ninguém preso, porque quando você está dentro do contrato kármico e da roda de Sansara, eles fazem questão absoluta que você fique prisioneiro numa mônada de sofrimento. Eles não vão deixar você viver as soluções das suas histórias, eles vão querer que você fique continuando, né, sofrer. É só o dia. É só o dia. Mas para complementar essa informação, né, tem que ser diametralmente oposto astrologicamente. Então, a pessoa tem que ter, né, a outra parte astrológica de complementação. A minha é de Gêmeos, que eu sou Sagitário. Se eu pegar o meu signo, colocar como 12 e andar para trás, o sexto signo é Gêmeos. É o diametralmente oposto. Bom, outra coisa também que eu esqueci de falar na sexta-feira e hoje eu vou complementar isso, né, que foi um esquecimento lá na hora de falar sobre o assunto, é o seguinte: você está na mesma mônada de alguém, mesmo que seja pelo caminho do amor e pelo caminho fora da roda de Sansara, fora do contrato kármico, não significa que está todo mundo no mesmo degrau. Muitas vezes a gente encontra, né, ainda almas tentando se lapidar, expandir sua consciência através da experimentação, que ainda estão engatinhando. E todo mundo ali se ajuda. Todo mundo ali se ajuda. Não quer dizer que a pessoa seja excepcional, maravilhosa, todo mundo, né, iluminado, nada disso. É um aprendizado também, né? É um aprendizado. Todo mundo está aprendendo. Mas pode ser que tenha alguém subindo ainda o primeiro degrau. Esteja subindo ainda o primeiro degrau. Isso não significa que você não possa ajudar, isso não significa que você não possa dar total cobertura, que você não possa até nascer próximo dessa pessoa. Eu já vi um casal que o rapaz me pediu ajuda porque ele disse: ela é minha alma gêmea. Aí me deu os dados, né, da pessoa,
E eu falei, realmente ela é sua alma gêmea. Mas é uma loucura, porque eu tô casado com ela, a gente tá morando junto, e ela quando briga comigo, ela joga as minhas coisas pela janela. E é um comportamento totalmente insano. Aí eu expliquei para ele exatamente isso. Quando você tem uma alma gêmea que está ainda em degraus de ascensão, ela está começando o seu processo de ascendência, você às vezes diz, olha, eu quero nascer perto dessa minha alma gêmea para poder dar um upgrade nela, dar um puxão para cima, né? E ele tinha feito esse acordo de poder ajudá-la. Eu falei, olha, você vai conseguir adestrar essa moça, né? Porque tem que ser um adestramento mesmo, porque a moça era completamente translocada. Era daquelas pessoas que explodiam assim, faziam umas coisas malucas, né? Jogar as roupas da pessoa pro lado, pela janela, né? Num prédio, né? Se fosse uma casa, ainda podia pegar no quintal, mas imagina isso na calçada pública. Eu falei, aguenta firme, né? Porque você tem aí o compromisso de deixar a pessoa mais equilibrada. E acabaram tendo filho e a coisa se equilibrou. Não é que ela tenha dado um upgrade até o lugar onde ele está, porque ele é uma pessoa bastante antenada, né? Uma pessoa bastante antenada. Mas acredito que deu uma boa puxada para cima, não talvez no mesmo patamar dele, mas com certeza tirou ela da lama jacaré, né? Porque você se relacionar com uma pessoa que quando briga joga tua roupa pela janela, realmente, né? Nós estamos na idade das pedras. A coisa tá feia. Então a mônada é isto. A mônada é uma reunião de almas que, pelo caminho do amor, vão aprender em vários lugares, vários planetas, várias dimensões, se quiser ir para essas dimensões, que puder ter acesso, porque já está num outro nível, né, de entendimento. Enfim, tem uma série de oportunidades, né, e de aprendizados coletivos. Às vezes a pessoa pode vir até junto, né, como às vezes acontece de vir junto na barriga da mãe, como univitelino. A criança bivitelina, ela é uma alma gêmea, mas ela é uma alma gêmea diferente, porque ela está ali com a mesma data de nascimento, né, e com a mesma complementação astrológica, mas tem ali um aspecto por ser, a maioria dos bivitelinos são de sexos opostos, né, pelo menos que eu saiba, e que eu conheça, né, que agora eu só vi isso. Pode ser que tenha algo diferente daquilo que eu vi até hoje. E essas pessoas, elas não são complementares pelo seu dia de nascimento, porque se somar o dia de nascimento, à exceção se nascerem no dia 1, 10, 19 e 28, que aí as duas somam 2, né? Ou serem, obviamente elas vão nascer no mesmo dia. O fato do dia de nascimento ser o mesmo, isso que eu queria dizer, acabei não dizendo. O dia de nascimento ser o mesmo, tem que nascer 1, 10, 19, 28, por quê? Porque como é no mesmo dia, você soma o dia com o outro dia, vai dar o 2. Né? Só vai poder dar o 2, não vai poder dar o 11 por motivos óbvios, porque as duas pessoas nasceram no mesmo dia. Mas as univitelinas, elas são definitivamente da mesma mônada e com a mesma ideia de aprendizado. E o que é interessante, é como se fosse uma alma dividida em dois, habitando dois corpos. A mesma alma habitando dois corpos. Já atendi muita gente em relação a essa questão específica de gêmeos e acabei descobrindo que eles se juntam quando um morre ou quando um não vinga. Quando vem para ser univitelino e não acontece, né, a divisão celular para a confecção de dois corpos iguais, né, que a gente chama de gêmeos perfeitos, né, gêmeos iguais,
gêmeos idênticos, que é a palavra que eles usam mais. Então, esse sim, você pode ter certeza absoluta que são almas gêmeas. O fato de ter nascido na barriga da mãe e serem bivitelinos não significa que seja uma alma gêmea. Só se nascerem essas crianças dia 1, 10, 19 e 28. Aí sim, vão estar colaborando um com o outro, né, na mesma mônada, tá? Para poder entender direitinho como é que funciona isso. Quem não estiver fazendo, veja bem, quem não estiver fazendo programação para saúde, ou seja, máquina da cura 15 minutos, seja uma vez ou duas vezes, né, que não pode saturar o corpo, quem não estiver, tá? Pode usar, quer dizer, pode estar usando a máquina da cura para sugar obstáculos que impedem a sua vida financeira, profissional, né? Aquelas coisas todas que a gente já falou, que é para desobstruir problemas de justiça, para vender casa própria, para comprar casa própria, né? Aquelas coisas todas materiais, todo mundo já sabe e que sabe fazer as programações. Também limpeza espiritual, sem problema nenhum, porque sempre essas duas questões são 24 horas. Essas duas questões são 24 horas, então não tem problema nenhum, porque não satura o seu corpo, tá? Então, quem estiver fazendo limpeza espiritual, máquina para vida material, e não estiver fazendo nada para doença, isso tem que ficar bem explicadinho, tá? Você pode fazer a cápsula do rejuvenescimento por 2 horas. Por que isso? Porque eu testei nesses meses todos que a gente está tendo, desde janeiro até o mês de agosto, mês 8, esses últimos 8 meses eu testei para ver se eu não ia ter algum efeito colateral, porque eu não faço para doença, né? Então, para testar, para ver se não está havendo nenhum efeito colateral, eu testei primeiro 15 minutos, depois eu passei para meia hora, depois eu passei para 1 hora, depois eu passei para 2 horas, e agora eu estou testando, ainda não tenho, eu comecei ontem a testar 24 horas não, 6 horas. 6 horas. A máquina vai funcionar 6 horas, de meia-noite às 6 da manhã, tá? Eu estou testando isso, para ver se eu não acordo de manhã zureta, né? Porque eu vou trabalhar 6 horas o meu corpo físico com a proteína do rejuvenescimento ali, né? Então eu estou testando, mas posso adiantar para vocês que até 2 horas o uso da cápsula do rejuvenescimento não está tendo efeito ruim nenhum. Pode usar, desde que não se esteja fazendo uso da máquina da cura e nem das programações como um todo para doença, senão vai saturar. Eu não estou fazendo para doença, aliás, eu não estou fazendo programação nenhuma, a não ser para a minha mudança daqui. É a programação de mudança daqui, para sugar os obstáculos, né, que impedem eu me mudar daqui. Tudo que está impedindo, obstruindo o caminho. Só isso que eu estou usando, né? Isso não tem problema nenhum, 24 horas, modo turbo e tal. Então, como eu não estou saturando meu corpo, porque isso é uma programação que não envolve meu corpo físico, eu fui testando, né, o tempo de uso da cápsula, da cápsula do rejuvenescimento. Primeiro por 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora, depois 2 horas. Agora eu estou testando desde ontem 6 horas seguidas. Botei de meia-noite às 6. Então, comece devagar. Comece com 1 hora, depois de uma semana passar para 2, e até lá eu já tenho um resultado, se não deu algum tipo de ziquezira, e aí pode passar para 6. Sem botar programação para doença, porque doença satura o corpo, porque você está tirando as causas da doença, e as causas são as mais variadas, isso está
né? Envolvendo muito e está requerendo muita energia do seu corpo. Então não faça isso, né? Porque você não fazer o seu corpo ficar saturado. E eu vou deixar gravado aqui nessa página o que nós acabamos de conversar, tá certo?